Olá amigos investidores, estamos de volta para mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente volta a falar sobre esse fundo imobiliário de papel, Middle Risk. Sim, ele nem é High Grade, nem é High Yield, Middle Risk, a FHI 11 da F-Invest. Vamos falar do relatório do mês de janeiro, sim, de janeiro, porque esse fundo é um daqueles fundos que lançam um relatório já no apagar das luzes do mês seguinte, não no início do mês seguinte, como vários outros fazem, ou no meio do mês, que trata dos dividendos que foram pagos no mês de fevereiro. No final do mês de janeiro, o valor patrimonial da cota era R$ 93,79, mas o valor de mercado era apenas R$ 88,85. Aconteceu uma valorização durante o mês de fevereiro e ele ultrapassou a barreira dos R$ 91. Se valorizou pouco mais de R$ 2 nesse mês de fevereiro. O fundo atualmente conta com quase 43 mil cotistas, não cobra taxa de performance e o patrimônio líquido total é de 427 milhões. E lembrando que essa é uma leitura de relatório naquele padrão que eu estou adotando atualmente, que é uma versão light. Por que light? Exatamente porque a gente diminuiu a quantidade de conteúdo trazida num vídeo, exatamente porque o pessoal não está chegando junto no grupo de membros. Como a gente tem poucos membros, a gente precisa que cheguem mais membros e dessa forma a gente poder criar um conteúdo com maior profundidade. Se você quer um conteúdo mais profundo, você já chega junto no grupo de membros, que eu lanço vídeos exclusivos para membros e esse sim tem maior profundidade. Enquanto a gente não tiver um grupo interessante com quantidade boa de membros, a gente vai ter que trazer essas versões compactas para poupar o meu trabalho, já que o YouTube não está me dando um retorno interessante pela quantidade de views propriamente dito, e como a gente tem poucos membros, não compensa eu ficar fazendo conteúdos mais profundos e maiores que me dão muito mais trabalho. E como eu estou tendo retorno pequeno, eu preciso compactar o vídeo, consequentemente terei menos trabalho. O resultado do mês de janeiro foi de 98 centavos, ou seja, o fundo teve um lucro por cota de 98 centavos, mas ele distribuiu quanto? 97 centavos. E esse 97 centavos já foi 2 centavos a mais do que ele vinha distribuindo nos últimos meses. E se considerar uns 3, 4 meses atrás, cerca de 4 centavos a mais do que ele distribuía uns 4 meses atrás. Ele conta atualmente com um resultado total acumulado, que seria a reserva acumulada de 43 centavos, mas esses 43 centavos é dividido em parte inflação não distribuída, é o que o pessoal chama de inflação acruada, que está dentro das CRIs. Para ele colocar esse dinheiro no bolso, precisa ou vender as CRIs ou receber a amortização. Enquanto ele nem recebe a amortização e nem vende essas CRIs, o valor fica acruado e ele não consegue ter acesso a esse dinheiro para distribuir. Então, basicamente, o resultado que ele tem real mesmo para distribuir, se ele precisar, para complementar, por exemplo, meses que tiveram resultados, ou seja, lucros menores, é esses 14 centavos. Por exemplo, em outubro, o fundo teve 86 centavos de lucro e pagou 93, ou seja, ele teve que tirar 7 centavos que tinha em reserva e complementar o pagamento. O que eu gostaria de dizer sobre esses resultados é que eu particularmente acho pouco. Eu vou citar dois fundos high grades, ou seja, são fundos mais seguros, digamos assim, que têm um menor risco e que estão distribuindo um deles praticamente em termos de yield, que é o que vale a pena considerar, porque esses dois, em termos de valor nominal, ambos pagam mais do que o FHI 11, mas em termos de yield, um está pagando quase igual, que é o KNCR 11, está pagando um yield muito parecido, muito próximo mesmo, cerca de 0,02% abaixo, é algo bem pequeno mesmo, 0,02% ao mês abaixo, e o outro é o HGCR11, que está pagando cerca de 0,05% acima, ou seja, dois fundos que são high grade, são menos arriscados, um está pagando praticamente igual e o outro está pagando acima. Logo, eu considero esse valor que ele está distribuindo, já que ele é um fundo middle risk, ou seja, mais arriscado do que esses dois que eu citei, ele deveria estar pagando em termos de yield maior do que os dois, e com uma certa folga. Eu considero o mínimo aceitável em termos de yield 0,05% ao mês, mas o ideal seria cerca de 0,1% ao mês a mais, para ficar com uma folga mais justa ainda. Então, por exemplo, esse fundo aqui era para estar pagando na faixa de R$ 1,05, mais ou menos isso, mas muita gente gosta dele dessa mesma forma, apesar dele ser um fundo mais arriscado e que está pagando um yield, como eu falei, praticamente igual a esses dois fundos high grade que eu citei para vocês. E eu gostaria de lembrar nesse momento que a gente está fazendo uma campanha muito importante para manter esse canal em pé, para manter esse canal
canal ativo. E essa campanha pede a vocês que vocês se tornem membro. Clicando no botão Seja Membro, escolha aquela opção, nem que seja mais barata, de apenas R$5, para você se tornar membro do canal e ter acesso exclusivo aos vídeos que saem às sextas-feiras, que são exclusivos para membros. Eu tô tentando encaixar mais um, ou seja, se der certo, vão ser 2 vídeos exclusivos para membros. Além do mais, tem conteúdo antecipado dos demais vídeos que eu estiver lançando, além de um grupo exclusivo de WhatsApp que eu ainda estou tentando implementar. Tá faltando o pessoal querer que eu crie o grupo. Basicamente é isso. Então tem todo esse pacotão de vantagens para quem quiser ser membro do canal e continuar nos apoiando, nos ajudando para a gente manter esse canal ativo. As movimentações da carteira do fundo, ele não falou para a gente se vendeu alguma coisa, mas em termos de compra ele comprou. E aqui ele mostra o valor da compra e ele fala um pouquinho de cada um desses devedores do fundo, incluindo devedores antigos que ele aumentou a posição, como por exemplo o Matheus. Ele já tinha CRI do Matheus, mas ele aumentou a posição. Ele comprou mais um CRI do Matheus no valor de 2.269.000, um CRI dessa GRU Elements de 8 milhões, um CRI dessa FGR2 no valor de 5 milhões e meio e mais um CRI desse grupo Comport no valor de 969 mil. Foi praticamente 16 milhões que ele comprou e ele não indica mais nenhuma novidade na carteira do fundo, ou seja, ele não comprou nada além disso e também não vendeu. E ele fala dessas 4 compras, pessoal, e a gente percebe, se vocês olharem as datas, 2 compras foram feitas no finzinho de janeiro e as outras 2 em fevereiro. E aí ele fala projeções, como se fosse algo futuro, mas não, ele já tinha feito essas compras quando ele lançou o relatório. Foram 4 operações, 4 compras, no total de cerca de 17 milhões praticamente. E eu gostaria de aproveitar esse momento e perguntar para você, você possui a FHI 11 na sua carteira, está pensando em colocar ele na sua carteira ou até aumentar a sua posição aproveitando que ele ainda está descontado? Sim, ele está descontado, mas não é muito descontado, porque como eu falei, muita gente gosta desse fundo, apesar dele não estar com esse yield maravilhoso. É um yield bom, está acima de 1% ao mês no momento, então muita gente gosta de receber 1% de yield ao mês isento de imposto de renda. Ao contrário disso, você está pensando em reduzir sua posição ou até zerar sua posição porque você está achando que ele está pagando pouco, assim como eu estou achando. Me diga aqui nos comentários para trocar informação, trocar figurinhas, me diga quais são os seus fundos imobiliários de papel, que eu direi quais são os meus. E meu amigo, se você ainda não é inscrito nesse canal, não perca mais seu tempo de forma alguma. Inscreva já larga aquele likezão, já comenta aqui e também ative o sininho. É muito importante ativar o sininho, sim, até se você for um querido membro, porque o membro recebe aquele comunicado que o vídeo foi lançado com antecedência. O membro recebe aquele comunicado daquele vídeo que saiu exclusivo para membro. Se você não tem o sininho ativado, querido membro, você perde esses avisos e pode deixar passar algum vídeo que lhe interessaria. E é muito importante vocês fazerem tudo isso que eu falei, porque aumenta a quantidade de views, o YouTube distribui para mais pessoas e dessa forma a gente traz novamente o conteúdo no mês seguinte. O FHI 11 foi um dos vídeos que mais trouxe views no mês passado, por isso eu estou trazendo ele novamente. Se ele tivesse dado pouco, provavelmente eu teria que fazer o que eu fiz da primeira vez que eu lancei um vídeo dele. Deu poucos views e eu passei 3 meses sem trazer nenhum vídeo novo. Então se ligue, se você gosta desse conteúdo, já larga o like, já comenta aqui pra gente conseguir aumentar a quantidade de views e trazer novamente um vídeo no próximo mês. Chegamos aqui na DRE do fundo e a gente observa que é interessante isso. Essa DRE é caixa, só mostra 3 meses, mas você já percebe de cara que o fundo tem umas receitas bem constantes, bem próximas umas das outras. Em novembro foi quase 4 milhões e 800, em novembro foi quase 5 milhões e em janeiro 4.800. São valores bem próximos. Daqui para cá, por exemplo, a diferença de cerca de 200 mil. Daqui para cá também uma diferença de cerca de 200 mil. Se for mais preciso, na faixa de 160 mil a menos. Mas são valores próximos. São valores próximos. Não há uma diferença muito grande nesses valores de receitas. Esses valores de receitas aqui, pessoal, é a soma desses 4 que estão aqui abaixo, ó. Eu não gosto muito dessa ordem. Para mim, isso aqui deveria vir mais abaixo. As despesas também são próximas. Aqui 412 mil foi um pouquinho a mais no mês de novembro. Aqui foi 362 mil, aqui 364 mil. Ó. Principalmente desse mês para esse, você vê como os valores são próximos. Cerca de pouco menos de 2 mil reais de diferença. Aqui teve uma diferença maior, mas ainda foi só 50 mil. Foi uma diferença significativamente baixa. Então, os resultados acabam sendo próximos também, no final das contas. Já que as receitas são parecidas, as despesas são parecidas, os resultados, ou seja, os lucros que o fundo possui, são próximos. Aqui quase 4 milhões e 400, aqui quase 4.600, diferença de 200 mil. E daqui para cá, cerca de 50 mil apenas de diferença. 4.620 para 4.460. No final das contas, como ele pagou um valor mais baixo aqui, ele estava pagando um valor
de 95 centavos por cota aqui, o dividendo pago foi menor, 4.327. Sobrou dinheiro, ele colocou dinheiro em reserva, cerca de 300 mil. Aqui, ele aumentou o dinheiro distribuído, o valor distribuído. Então, teve um gasto maior, foi 4.418 em dividendos. Mas mesmo assim teve uma sobra. No final das contas, o resultado acumulado subiu, ó. De novembro até janeiro, subiu de cerca de 330 mil. E ele tem aqueles cerca de 14 centavos que ele colocou lá em cima em resultado acumulado, que ele chama, ou seja, é o lucro acumulado que o fundo possui, fora aquele lucro que está acruado. Pessoal, então a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou já sabe. Se não for inscrito, inscreva agora é mesmo. Não perca mais seu tempo de forma alguma. Já larga o likezão, já comenta aqui, já ativa o sininho. E se você ainda não é membro, não perca mais seu tempo. Clique no botão Seja Membro, se torne membro. Vai ter conteúdo exclusivo para vocês. Eu tô tentando aumentar em 2 vídeos por semana. Seriam 8 vídeos por mês. No momento está 1 vídeo por semana, ou seja, 4 vídeos por mês. Conteúdo exclusivíssimo para membros, além de conteúdo antecipado dos demais vídeos, ou seja, você assiste antes dos demais. Por exemplo, esse vídeo aqui, que os não membros assistindo terça-feira, os membros assistiram na segunda já. É isso aí, valeu, até a próxima e fui!